Hoje, então, a gente vai ter mais um Century Lab. E hoje a gente tem a presença especial da Clarice Gomes. Oi, Clarice, tudo bem? Oi, tudo bem e você? Oi, pessoal, boa tarde. Tudo bem, tudo ótimo. Eu queria agradecer primeiro você estar aqui com a gente hoje, né? A gente está muito feliz com a sua presença. E então a gente vai falar hoje sobre as tendências em tecnologia, né, para a construção civil. E será que a crise deve mudar os investimentos do setor? Como que vai ficar o planejamento das empresas pós-pandemia do Covid-19? Essas são as dúvidas que a gente tem muitas outras, eu acho que você vai ajudar a gente a responder essas perguntas. Nós somos uma construtora, né? E aqui estamos junto com os colaboradores, o Vercelli, que é um dos fundadores, o Rick, que é o outro, e o Lourenço estão aqui com a gente, além de todas as outras pessoas que fazem parte do time. Então, pessoal, vamos lá, vamos começar. A gente tem pouco tempo. Clarice, seja muito bem-vinda, eu só vou te apresentar. A Clarice, ela é gerente sênior de inovação e Disruptive M&A na Deloitte. Ela participou da criação de diversos negócios nas áreas de educação e engenharia nos últimos 12 anos, sendo fundadora do Inova Simples. É mentora de startups e membro de diversas instituições de inovação. É certificada em inovação e tecnologia pelo MIT, mestranda em inovação e políticas públicas na USP, engenheira civil pela UFMG, MBA em gestão e empreendedorismo pela UFF. Especialização em intraempreendedorismo, com artigos e publicações em livros e congressos nacionais e internacionais. Nossa, que currículo extenso, hein, Clarice? Você é tão novinha. Mas obrigada, as aparências enganam, né? Eu quero começar agradecendo, viu, pessoal, o convite. A Dani entrou em contato, fiquei super feliz aí da gente passar esse tempo juntos. E trocarmos, né? Inovação não é sobre certezas. Eu vou trazer aqui para vocês o que a gente tem visto, discutido e implementado numa perspectiva muito pragmática. Acho que na engenharia, né, a gente precisa, desde o início, setar uma expectativa de que a gente está falando de geração de valor, de produtividade, toda vez que a gente fala sobre inovação, experiência do cliente. Mas quando a gente fala de futuro, não tem bola de cristal. Então, a ideia é que a gente troque. Desde que eu comecei, né, eu passei grande parte da minha carreira na construção, comecei no setor imobiliário, depois fui para a construção pesada, fiquei 6 anos na Andrade Gutierrez, trabalhando em projetos Belo Monte, estrada, estádio, enfim, e nos últimos 3 anos eu estou na consultoria. Gostei tanto de fazer esse movimento de transformação que mudei para a consultoria para fazer isso. Então, hoje eu só atendo empresas de capital intensivo, né? Setores aí como mineração, construção, dado a particularidade que é muito diferente a gente falar de uma solução inovadora na Magazine Luiza e a gente falar disso numa Vale, né? Ou mesmo na construtora de vocês. Então, a gente tem muitas especificidades quando a gente fala de metodologia, de ciclo de vida de projetos, e é por isso que a gente tem um foco muito grande nesse setor. Eu vou dividir aqui o material que eu trouxe para gente, mas, por favor, assim, qualquer pergunta, sugestão, enfim, comentário, podem me chamar, interromper, que a gente vai trocando. Bom, a provocação aqui, né, para a gente pensar um pouco sobre gestão de projetos, de obras, de construção do futuro, né, e pensando gestão de uma forma muito ampla, né, como a gente concebe desde a fase lá de projeto, design, incorporação, até a fase de entrega e pós-obra. Imaginem aí o potencial que a gente tem, né, o ativo que a gente tem quando a gente conhece, por exemplo, um cliente, um usuário, a forma como ele mora, as coisas que ele consome, e o valor que a gente pode criar a partir disso. E aí eu trouxe aqui 3 temas. O primeiro é um panorama de inovação no setor de engenharia e construção no Brasil.
Depois, quais são as oportunidades que a gente enxerga dentro desse setor e alguns casos aí de aplicação que a gente tem acompanhado nos últimos anos. E aí, começando pelo primeiro, né, tem um espaço muito grande quando a gente fala de inovação no setor de projetos de capital ou engenharia e construção, né? Porque a gente convive com produtividades muito baixas, né? Eu lembro quando eu trabalhava com planejamento, a gente repetia os mesmos índices de produtividade de 10, 20 anos, né? A gente faz ensaios de qualidade nos projetos, do mesmo jeito que a gente sempre fez, né? Então tem muito espaço para que a gente aumente aí a maturidade digital e, consequentemente, o valor que esses projetos podem entregar, né? Seja através da industrialização, seja através das inúmeras tecnologias que hoje são muito mais acessíveis do que eram, por exemplo, há 10, 15, 20 anos atrás. Acessíveis não só economicamente, né, mas também do ponto de vista de precisão. Então, vários clientes, né, eu chego para conversar, por exemplo, sobre um levantamento com drone, ou algum tipo de visualização para sondagem ou qualquer outro tipo de análise geotécnica, e falar, poxa, a gente já estudou isso, né, isso não funciona. A gente estudou isso 5, 10, 15 anos atrás, né? O que a gente tem que pensar é que tem um mundo inteiro estudando as coisas o tempo inteiro e que novidades têm acontecido a todo momento. E muitas vezes, né, elas vêm de lugares que a gente não imagina. Então, no ano passado, por exemplo, a Amazon comprou a Plant, que é uma startup de pré-fabricados de construção, né? Então, quem imaginaria, que construtor imaginaria que a Amazon poderia ser um concorrente? Então, esses novos entrantes estão vindo cada vez mais de lugares e de posições que a gente não imagina. E no ano passado, a gente fez uma pesquisa chamada Construção do Amanhã. Foi uma pesquisa inédita no Brasil para entender como que as lideranças, né, os tomadores de decisão de empresas de engenharia e construção estavam enxergando esse movimento. Então, a primeira pergunta que a gente fez é: qual é o objetivo de inovação e tecnologia para a sua empresa? E a gente comparou esse resultado com resultados de pesquisas globais que a gente fez também. Então, quando a gente olha para o Brasil, a nossa preocupação ou a nossa necessidade, né, ainda está muito em torno de tomar melhores decisões a partir de dados, né? Nós ainda coletamos dados de forma muito manual e exploramos pouco a inteligência que eles podem trazer. Eu falei, né, na abertura sobre como é que a gente usa, por exemplo, os dados dos clientes captados para fazer uma oferta de serviço depois que ele está morando no nosso apartamento, né? Isso é um exemplo de uso de inteligência de dados. A gente tem ali uma segunda preocupação relacionada à mão de obra, principalmente qualificação, muito por conta, né, do quão artesanal são ainda as metodologias construtivas. A gente tem uma questão de produtividade no canteiro como um todo, e por fim aparecem questões relacionadas à segurança, né? E globalmente a questão de segurança ela aparece no número 1, né? Muito porque a questão de dados, principalmente Estados Unidos, Europa, isso já é um assunto, né? O canteiro conectado é um assunto bem resolvido, e na China, né, até por conta do volume muito grande, essa questão de maximização de produtividade e industrialização também tem sido muito avançada. Então, eles têm requisitos cada vez maiores com relação à segurança, e provavelmente, né, é o que traz esse item aí para o ponto número 1. Além disso, a gente quis entender, dentro das empresas de engenharia no Brasil, quais são os tipos de inovação, né? Assim, beleza, você inova, mas você inova aonde? O que realmente você está fazendo? E para entender esse retrato, a gente usou uma metodologia aqui da Deloitte que a gente chama de 10 tipos de inovação. É como se fosse uma tabela periódica. Se a gente pudesse pegar todas as empresas que já inovaram aí na história e analisasse quais são os tipos de inovação envolvidos em cada uma dessas estratégias, essa é a conclusão que a gente tira, né? Existem 3 grandes categorias de tipos de inovação. A primeira categoria, essa em azul, né, é o que a gente chama de categoria de configuração. Então, é muito como eu inovo internamente. Então, eu inovo, por exemplo, no meu modelo de lucro, na estrutura da empresa. Não vou trabalhar mais com áreas, vou trabalhar em squads. Eu inovo com a minha rede, então eu tenho aqui, por exemplo, startups que me fornecem serviços, eu tenho inovação em processo,
Então, isso tudo são inovações muito voltadas para a configuração. Depois a gente tem inovações muito voltadas ao produto, né? Que elas podem ir desde a parte de desempenho ou serviço mesmo, e aqui toda essa parte de metodologia construtiva, o que a gente entrega em termos de produto, né? Aqui que os engenheiros geralmente estão, os administradores geralmente estão ali no azul, e depois a gente tem os tipos de inovação relacionados à experiência. Então, por exemplo, uma inovação de canal de venda, né? Principalmente no Covid, isso foi muito acelerado, a gente começou a ver várias empresas se posicionando, por exemplo, venda digital, corretor digital e por aí vai. Eu posso ter uma experiência também do envolvimento do cliente, como é que eu considero ou não, né, o nível de personalização que eu permito ou não que ele faça. Então, são todas inovações relacionadas à experiência. E o que a gente percebe, visualmente olhando, né, é que inovação em processo ainda domina muito, né, o nosso mercado. A gente é pouco criativo em modelo de negócio, de lucro, né, a forma como a gente cobra, precifica, remunera e tudo isso. E existe também um espaço muito grande ainda na oferta do produto em si, né, no quão inovador e diferente realmente esse produto é. Então, isso ajuda a gente a pensar criativamente em como explorar, porque para um mesmo programa de inovação, a ideia é que a gente combine esses diferentes tipos para conseguir ter resultados melhores, ao invés de ficar ali preso num tipo só. E uma outra pergunta que a gente fez foi com relação à percepção do uso de tecnologias. Então, a gente listou aí algumas das tecnologias que mais impactam o nosso setor e pedimos, né, para os respondentes trazerem na percepção deles, né, qual eram aquelas mais implementadas na sua empresa e aqueles mais gostariam de implementar caso dinheiro não fosse um problema. Então, a gente pode ver que, por exemplo, né, ERP, dispositivos móveis e o BIM, né, tá aí na boca do povo, assim, são coisas que está todo mundo ou já fazendo ou já implementando de alguma forma, mas que muita gente gostaria, por exemplo, de trabalhar com inteligência artificial ou gostaria de trabalhar com analytics e big data, né, se recurso não fosse um ponto crítico. Então, são tecnologias que ainda não são percebidas como tecnologias democratizadas, embora elas estejam aqui, ó, no ranking das que mais impactam o setor, né, junto com materiais inovadores, construção modular, né, e por aí vai. Então, todas essas, né, têm, de alguma forma, potencial, elas só estão ranqueadas aqui com base nessa percepção de valor. E avançando um pouco, ao mesmo tempo em que as empresas, de alguma forma, se organizaram e reconhecem cada vez mais o potencial e o impacto, o ecossistema de startups também tem respondido numa velocidade muito interessante. Então, quando a gente mapeia, por exemplo, startups fundadas entre 2009 e 2014 no mundo, isso aqui eu estou falando só de Construtex, a gente chegava num número de mais ou menos 1.700 empresas, dentro desses temas que estão aqui apresentados, né? Sensores, desenvolvimento, marketing, geração de leads, e esse número, né, ele foi aumentando muito. Então, passados 3 anos aí, né, fazendo um recorte de 2009 a 2017, a gente chega ali em 3.000 startups e numa diversificação temática muito maior do que a gente estava vendo anteriormente. E entre 2009 e 2019, a gente percebeu um crescimento ali dos clusters relacionados à plataforma de investimento, que começa a provocar modelos, né, diferentes de viabilização dos negócios, geração de leads, AI, Big Data, até a parte de gestão de times. Então, hoje a gente usa na Deloitte uma ferramenta que chama The Tracker, onde a gente faz essa análise toda de sinais e tendências, né? E daqui a gente analisa, por exemplo, movimentos de startups que foram compradas, adquiridas, abertas, patentes. Então, a gente consegue olhar sobre várias lentes para poder entender para onde que esses negócios estão indo. Né? Quando a gente fala do Disruptive M&A que a gente faz, nada mais é do que o Venture Capital, né? É fazer uma transação de aquisição, mas de uma forma muito mais inovadora, com todo o risco que isso traz, mas também com todo o potencial que isso traz. Então, para onde que meu mercado está indo, né? Se eu tivesse que apostar
algumas fichas para que sentido que ele está indo. Então, é esse o tipo de análise que a gente faz dentro dessa plataforma. Bom, entendendo um pouco dessa evolução e desses gaps, eu trouxe aqui um estudo para dividir com vocês, que fala um pouco das principais oportunidades e das alavancas de valor que a gente tem ao longo do ciclo de vida, tá? Então, aqui são alguns dados de um estudo que a gente fez em 2019, que fala um pouco sobre projetos de capital do futuro, onde a gente tem aqui expectativas de redução, né, de custos, principalmente aí nas fases de planejamento, design, na fase de construção e também na fase de operação e até descomissionamento. Então, tem um potencial aí ao longo de toda a cadeia de valor, tá? E aqui tem 6 tecnologias que a gente identificou nesse estudo, que são aquelas que a gente chama de game changer, né? Que são aquelas que, de fato, vão proporcionar uma mudança maior na forma como a gente enxerga esse tipo de indústria nos próximos anos. Cada uma delas tem um nível de maturidade diferente hoje, né? Mas todas elas têm aí uma expectativa muito grande em termos de transformação. Tanto robótica, automação, impressão 3D, veículos autônomos, os veículos não tripulados, drones, e a realidade virtual e aumentada. Então, parte dos casos que eu vou trazer para vocês aqui, eles estão muito tangentes aí a essas tecnologias. Quando eu falo sobre maturidade, a gente tem que entender que cada tecnologia ela segue uma curva, né? A gente chama de hype cycle, né? A Gartner desenhou essa curva. E o que é interessante perceber, né? Tem sempre uma fase que a gente chama de gatilho da inovação, que é quando aquela inovação começa. Então, pensem, por exemplo, na impressão 3D há uns 5, 6 anos. A gente quase não ouvia falar, um negócio muito de laboratório e tal, até que ela chega numa fase de pico de expectativas infladas, que é quando começa a sair no jornal assim, nossa, a impressão 3D vai acabar com a alvenaria, ou a gente agora vai construir em Marte porque a gente tem uma impressora 3D. Então, é um momento de muita excitação no mercado, né? Uma projeção muito inflada, num momento em que ainda não existe, de fato, uma maturidade. O que isso gera? Isso gera uma espécie de desilusão, é quando a gente entra nessa fase aqui, deixa eu colocar no meu laser para facilitar aqui, apontar para vocês. A gente entra nesse pico, né? Só que ao mesmo tempo em que acontece um pico de desilusão, acontece também que essa tecnologia continua sendo estudada, ela continua sendo compreendida e logo ela começa a subir de novo, no que a gente chama de platô de produtividade, e ela se torna uma coisa normal no mercado. Qual é o grande a chave aqui? Se a gente ficar preso assim, bom, tá vendo? A impressão 3D nunca vai chegar. Não preciso me preocupar, isso não é algo que me afeta enquanto construtora, né? Na hora que ela estiver aqui, e aqui eles trazem uma expectativa de tempo, né? Se a gente for olhar, quanto tempo que cada tecnologia dessa vai demorar para chegar no platô, se a gente espera ela chegar aqui, gente, não existe diferencial competitivo mais. É a hora que todo mundo do seu mercado já está usando, você vai ter simplesmente que correr atrás para não ficar de fora, né? Então, ao observar esse movimento e tomar a decisão de, poxa, ela está aqui, deixa eu ficar mais atento. Talvez eu comece a me aproximar dos fornecedores, né? É muito importante que a gente seja proativo e não reativo, porque deixar para mudar quando o mercado inteiro já mudou é tarde demais, né? Não estou falando que a gente precisa ser pioneiro e liderar essa curva aqui, mas a gente pelo menos precisa observar de uma forma estratégica as tecnologias que mais nos impactam. E aí, passando um pouco para exemplos, né? Eu trouxe aqui um cenário para cada uma das fases, desde a fase de projetos. Então, na fase de projetos, a gente está falando em ter no futuro, né, ambientes que são mais imersivos, onde a gente consiga vivenciar e perceber, né, compatibilização, detalhamento, performance e desempenho, tudo isso na fase ainda de simulação. Né, com dados disponíveis, usando, né, dados já existentes, em um ambiente muito mais conectado. Então, algumas tecnologias que são muito importantes nesse cenário. A gente está falando de drones, de design colaborativo, né, /BIM,
busca inteligente. A gente está falando, por exemplo, de blockchain, né, de como conseguir tornar essas transações, essa é uma fase muito transacional, né, do ponto de vista de stakeholders, é a hora em que a gente, no setor imobiliário, por exemplo, né, tem ali uma série de movimentações, então tem várias tecnologias aí que são importantes. E aí eu trouxe aqui uma startup para dividir com vocês enquanto case, que é a Alice Technologies. Ela é uma startup do Vale do Silício, voltada para a otimização de planejamento de obras. Então, eles fazem basicamente uma análise de cenários, a gente insere, né, restrições, chuva, enfim, quais são as condições ali de projeto, e eles fazem em troca, né, qual é o melhor plano de ataque, o melhor cenário ali de execução, e ele já tem vários cases, não só no setor de infraestrutura, mas também no setor predial, o que é para a gente, né, por mais que a gente use ferramentas como Primavera, Project, ainda são ferramentas que dependem muito de uma análise humana, né, no sentido de definição do melhor plano da obra. A gente tem também uma outra solução, essa aqui é até brasileira. A gente usa muito a Agilin, é uma solução ofertada também pela Deloitte, voltada para a produtividade. Então, isso tem muito a ver com a metodologia Lean, né? Linha de balanço, otimização do planejamento, melhoria de produtividade. Os ganhos são muito grandes, eu estou falando ainda de coisas até incrementais, tá, gente? De otimizações incrementais, de deixar de fazer, por exemplo, um diário de obra, né, no papel e deixar isso tudo linkado, em conseguir conversar com o projetista, né, dentro de um aplicativo. Então, são vários ganhos que a gente tem aí dentro do dia a dia do projeto, que somados trazem um resultado interessante. Passando agora para a fase de construção, propriamente, a gente tem aí como tecnologias mais relevantes, né, ou potenciais, a questão do exoesqueleto, que ajuda a otimizar o esforço humano em atividades que não podem ser industrializadas, a questão da modularização, que para o setor imobiliário é um tema muito, muito quente, realidade aumentada, dados e soluções mobile. Então, eu lembro há 4, 5 anos, né, quando a gente começou a implementar a ConstruCode numa obra que eu estava atuando, para substituir as plantas em papel, e assim, todo mundo, impossível, a gente não consegue ficar sem papel, como se fosse fácil ficar abrindo 1 a 0, né, no meio da obra. Então, hoje isso é uma realidade, isso, enfim, fico feliz de ver o quanto que eles cresceram. O próprio BIM e o uso de veículos autônomos, né, hoje a gente faz muito projeto também na mineração. Um dos projetos que eu atuei foi o projeto de transformação digital da Vale, e lá o uso de veículos autônomos é super intenso. Esse aqui é um exemplo da mina de Burucutu, onde esse caminhão, né, fora de estrada, ele é todo operado dentro de uma estação remota. Então, a exposição ao risco é completamente reduzida, né, nesse contexto. A gente tem também um avanço muito grande no uso de aplicações robóticas, seja para atividades de montagem, instalação, mas também para elevação de carga, inspeção, transporte, principalmente em ambientes com exposição a risco, ou que, de alguma forma, né, viabilizem esse tipo de substituição. E a própria questão da impressão 3D, né? Acho que esse é um exemplo legal do quanto a tecnologia tem avançado. Então, eu tive a oportunidade de visitar fábricas, por exemplo, nos Estados Unidos, onde o uso da impressão ela é completamente viável comercialmente, por exemplo, para o setor automobilístico. Eles já têm dentro das linhas de produção considerado essa metodologia, né? No caso da construção, ainda são casos específicos relacionados a um formato ou algum tipo de acesso, o que não significa que daqui a alguns anos isso não vai ser uma realidade. Mais uma vez, do ponto de vista de equipamento, os principais gargalos foram resolvidos, né? Hoje, o que a gente discute é muito material.
como, de fato, construir, desenvolver uma mistura de cimento, massa cimentícia ou qualquer outro insumo que seja durável, compatível, que tenha as questões aí de pega todas necessárias para a gente ter o desempenho técnico e o econômico necessários. E aí, falando um pouco da fase pós-construção, a gente tem toda a parte de Digital Twin, por exemplo, que a gente conseguir entender a performance daquilo que foi construído. A gente tem a internet das coisas, onde a gente consegue captar sinais de uso, né? Então, imagina entender, por exemplo, qual é o perfil de uso daquele edifício pelo usuário e, a partir disso, conseguir ofertar, né, novos serviços ou complementar, retroalimentar a fase de projeto. A própria manutenção preditiva pode também ser muito otimizada através da tecnologia. E aqui tem um exemplo de um conceito de Digital Twin para o mercado de óleo e gás. Deixa eu ver se eu consigo abaixar aqui. Porque são operações muito complexas, essas operações offshore são operações muito complexas, e quanto mais a gente consegue mapear esses riscos antes, entender esses cenários e comportamentos, melhor, né? A gente antecipa muita coisa e a gente traz muita eficiência para uma fase inicial aí de análise. Eu queria dividir também esses 3 estudos aqui com vocês. Eu falei muito hoje sobre construção do amanhã, que foi muito focado no setor imobiliário e de construção no Brasil. E a gente tem outros 2 estudos internacionais que também falam muito sobre tecnologia, transformação. E acho que a mensagem, né, talvez a pergunta que eu queria trazer aqui para a gente, a inovação ela não é um diferencial mais, tá? Ela é uma commodity, todo mundo está fazendo alguma coisa. Então, qual é realmente o diferencial competitivo que a gente vê? Tá? O que a gente tem percebido é que a gente precisa falar de maximização da geração de valor mais do que da inovação em si. A inovação e a tecnologia, elas são meios, né? A gente precisa aumentar a geração de valor na nossa cadeia, e eu estou falando em todos os sentidos, tá? Desde geração, desde margem até, por exemplo, o quanto a gente precisa empregar de mão de obra para ter 1 metro quadrado de alvenaria de pé. E isso começa muito com a liderança. A gente precisa habilitar e ter líderes cada vez mais fluentes, que entendam, que consigam de fato, né, entender o papel e o potencial e de alguma forma orientar a organização. A gente precisa ser criativo na transformação, então sair um pouco daquela caixinha de vamos então mudar o processo, né? Lembrem dos 10 chips, a gente consegue inovar desde a forma como a gente manda um e-mail para o cliente, né, até a forma como a gente prepara um rejunte para colocar dentro de sobre um revestimento, tá? E o terceiro é promover convergência tecnológica. Se a gente ficar usando 1 milhão de aplicativos, um negocinho ali, um negocinho aqui, a gente também está deixando muita coisa no ralo. A gente precisa entender como é que a gente combina, como é que a gente integra tecnologias, né? E pensar desde o começo, pode parecer assim, mas eu não uso tanta coisa hoje, né? Mas daqui a pouco são 2, são 5, são 20, são 30 sistemas que estão convivendo ali. Então, começar a pensar nessa arquitetura e em como todas essas coisas se conversam é super importante desde o começo. E aí eu vou voltar aqui para a nossa tela, mas eu queria também deixar os meus contatos, caso depois da conversa de hoje vocês queiram voltar e enfim, conversar mais sobre algum outro assunto. Bom, pessoal, queria trazer, em termos de compartilhamento, né, esses temas e abrir um pouco agora para que a gente pudesse trocar e trazer as perguntas de vocês. Legal, Clarice, muito legal a sua apresentação. Eu mesma já tenho uma pergunta. Eu tenho muita curiosidade, porque a gente trabalha na construção e é difícil, assim, você implementar, né, essas tecnologias aqui no Brasil, por causa do custo, enfim, já tem uma estrutura formada. Aí eu queria saber como que a gente constrói uma cultura de inovação, pensando na construção no dia a dia mesmo. Se você pode dar algumas dicas para a gente, enfim. Não, com certeza, Dani. A gente trabalha muito com esse aspecto de cultura, mas com fatos e dados, tá?
por exemplo, treinar as pessoas ou falar que elas precisam mudar, tem um impacto na transformação muito pequeno. Não estou falando que a gente não precise fazer, mas não é isso que muda, tá? O que faz a gente mudar, né, são outras 3 alavancas. A primeira delas é fazer sentido. Então, todo mundo aqui tá querendo encontrar alguma coisa que faça sentido. Olha, isso aqui, se eu fizer assim, eu economizo tanto. Fatos e dados. Se eu ir por esse caminho, essa é a realidade. Então, quanto mais a gente conseguir falar de inovação em termos de benefício, mais fica claro e difícil para quem não quer ir, né, se justificar, porque a gente está sendo super pragmático. Uma outra alavanca muito importante é a alavanca do exemplo, né? Ninguém muda se quando a gente olha para o lado está todo mundo atuando do mesmo jeito, principalmente as pessoas que são referências para a gente, as pessoas que são influenciadores dentro da empresa. Então, o modelo de influência, né, ter coerência entre o que a gente fala e o que a gente faz é super importante, né? E a outra alavanca são os mecanismos de reforço. Como é que a gente recompensa, remunera, contrata, né? A gente está formalmente demonstrando que inovação é uma coisa importante, né? Porque, assim, passando aí por várias empresas, né? Vou dar um exemplo muito simples. A gente é uma empresa que quer colaborar, que quer construir, só que aqui YouTube é bloqueado, a gente não libera. Porque eu acho que o meu colaborador não tem maturidade de acessar. Sabe, é um conflito, assim, eu não estou nem fazendo um juízo de valor, mas existe um conflito muito grande entre a cultura desejada, a cultura pregada e as ações. Então, a gente precisa, e obviamente, né, o RH tem um papel super importante, mas é papel de todo mundo, porque a cultura não é o que está escrito, né, é o que a gente faz, é o que a gente conversa, é como a gente começa e termina uma reunião. Então, é um processo gradativo, mas é um processo de aceitação do erro honesto. O erro da inovação ele é completamente diferente de um erro que vem de uma negligência, que vem de uma imperícia, que vem de uma falta de profissionalismo, né? Ele é um risco assumido coletivamente, né, a partir da percepção de qual o tamanho dele. Ninguém aqui quer quebrar uma empresa, ninguém quer colocar a vida de ninguém em risco, né? A gente quer entender quais são as condições, falar assim, essas condições aqui pra gente são ok, dá pra gente dar espaço. Ou não, né? Esse é um risco muito mais alto do que a gente gostaria de assumir. Legal, muito interessante. Alguém quer perguntar alguma coisa? Porque eu tenho mais uma pergunta. Não? Posso perguntar uma? Posso perguntar? Pode. Vai lá, André. Oi, Clarice, eu sou o André, eu sou fã da Century e, além disso, um conselheiro, que, na verdade, é um pergunteiro, né? Que fica palpiteiro, fica fazendo pergunta e tal. Coincidentemente, a Dani, que está aí, ela também participa de um grupo, nós roubamos ela um pouquinho da Century também, que é o Silver Angels, que é um grupo nosso de anjos, né? Que são 40 investidores, e justamente hoje a gente estava na hora do almoço tendo uma reunião, e a gente fala um pouco desse mercado do Construtech, né? Construtech, a gente falou esse nome, né? Isso mesmo. Uhum. E eu perdi o início da sua apresentação, mas a gente ficou com um dilema interessante, que eu até falei para a Dani, você precisa começar a trazer essa perspectiva do Construtech para a gente aprender, porque quando a gente pensa no mundo de construção, a gente vai direto para um pensamento mais analógico, né? Fala, como é que a gente vai criar escalabilidade de startups nesse mundo de construção, né? Lógico que eu vi aí o tema das empilhadeiras ou das máquinas sendo dirigidas de forma remota, os robôs, muitos robôs, etc. Tal. Mas do ponto de vista da escalabilidade, que a receita crescendo a uma velocidade maior do que o custo e a despesa, eu vi aqui que você também é startupeira e também é empreendedora, né? Conhece bem esse tema. Eu fico na dúvida, assim, para ser uma startup em construção, precisa ter muita tecnologia, ou dá para ser uma startup que cresce numa velocidade menor, porém trazendo inovações relevantes? Quer dizer, como é que é esse mundo de startup na área de construção, né? Gente, eu só vou ligar minha tomada aqui, que meu computador deu um probleminha. E para a Century, além da curiosidade como investidora, para a Century também é fundamental, porque são parcerias importantes que eles podem ter, né? Desde você ter um software para gestão de obra até outras coisas
sexys do ponto de vista de inovação, de material, disso, daquilo e tal. Mas aí a gente fica com esse dilema da escalabilidade versus a digitalização versus o analógico, tal. Qual a sua perspectiva aí? Legal. André, eu concordo com você, né? Para ser startup, a palavra escalável faz parte da definição. Então, mais do que usar uma tecnologia muito disruptiva ou não, a escalabilidade é importante. Então, lá em 2018, por aí, a gente construiu uma aceleradora de Construtex no Brasil. Foi a primeira focada só em Construtex, que tem um desafio porque tem muita coisa que é hardware, não é só software. E é muito mais difícil a gente escalar hardware, porque você precisa de ter um modelo e uma conexão muito específica. Então, o Vetor AG nasceu. A gente começou com 7 startups incubadas, e foi um misto entre soluções mais digitais, como, por exemplo, digitalização de processos, que aí tem um nível de escala muito grande, desde como, por exemplo, na obra eu contratava com requisição de papel, e aí para a pessoa saber onde o contratado estava, tinha que ligar para 1000 pessoas e falar assim, já passou no exame médico, já passou não sei na onde. É básico, né? Mas eu estou falando de como grandes obras no país são executadas ainda, né? Questão de qualidade, a gente mede compactação de solo, aterro, enfiando um negocinho lá, levando para uma frigideira e pesando o peso do solo antes e depois. Parece absurdo, mas isso é como grandes obras no Brasil são feitas e é como está na ABNT. Então, é um método que é comprovado. A provocação que a gente trouxe não precisa ser sempre assim. Então, tanto para hardware quanto para software, existe condição da gente otimizar esses processos. E aí, falando um pouco agora do lado da startup, né, a gente é muito bombardeado com esse modelo unicórnio da startup, que nasce hoje, amanhã vale 1 bilhão, né? O que a gente tem percebido dentro do ecossistema, principalmente para o nosso setor, que não é um setor de grandes margens, que não é um setor fácil de entrar, que tem muita barreira, como eu falo, né? As startups comentaram, você não consegue ligar e pedir um caminhão betoneira na sua casa para você fazer um teste. Então, você tem que ter um acesso a mercado, a experimentação, qualquer tipo de prototipação, né, que a gente precise fazer, ela é mais complicada. Então, eu vejo as startups de construção muito mais como startups camelo, né, que são aquelas que são mais resilientes. Elas não vão ter aquela curva necessariamente exponencial, mas elas vão se provando no mercado. E eu acho que um exemplo muito legal que a gente tem de uma startup de hardware, né, ou voltada para a metodologia, é a própria Caterra, que está voltada, né, que hoje é uma startup unicórnio, voltada para a metodologia construtiva, que começou lá industrializando um pedaço, depois falou, poxa, se eu pegar essa mesma lógica e industrializar o resto, né, então hoje eles têm lá a fábrica, um modelo, uma franquia de pré-moldado, de kitização, e eles conseguiram transformar uma coisa tão complicada, né, que é essa parte de método construtivo num negócio escalável, né? Acho que a Âmbar no Brasil tem feito um trabalho legal nesse sentido, também mais hardware do negócio, do ponto de vista de solução digital, né? Eu mencionei a ConstruCoach, que ela foi acelerada lá na Vetor, não sei se já tiveram a chance de trabalhar com eles, mas entraram assim, quando eles entraram lá, todo mundo na obra falava, Clarice, sem chance, nunca isso vai acontecer, né? Era um descrédito muito grande porque a gente estava acostumado a pegar o papel, a segurar, falar, o encarregado não vai nem conseguir apertar aqui esse tablet para, né, para ver. E olha só, não tem tanto tempo, né? Eu converso com o Diego, eu sou mentora deles, eles estão aí em praticamente, né, todo o mercado imobiliário e infraestrutura. Então, eu acho que a gente está avançando. Nós temos startups muito resilientes, né, no mercado brasileiro, que têm conseguido se comprovar e se manter, mas muito mais nesse modelo de receita do que de valuation especulativo. Então, eu não acho que a gente vai ter uma fazenda de unicórnios no Brasil, mas a gente tem muita gente, principalmente, né, que tem experiência. Uma das startups mesmo que eu acelerei foi de um professor meu da minha faculdade, quando eu formei, ele era especialista em ciências dos materiais, falou assim, gente, vamos diminuir o percentual de cimento no concreto, né, e daí começamos.
tempo, um processo aí de imantação e tudo. Então, eu acho que tem espaço, mas é muito mais pragmático do que glamuroso, assim, como às vezes o negócio é vendido. Entendi. E aí uma segunda pergunta, não, tá claro, tá claro. E não deixa de, vamos dizer que não deixa de ser interessante, mas é um modelo que tem uma escalabilidade, uma velocidade e tá escalar diferente, sabe, né? André? Eu acho talvez que sustentável. Se eu comparar, por exemplo, uma startup de tecnologia como a Construtec, talvez as expectativas de crescimento em termos de valuation ou qualquer outra métrica precisa ser ponderada. São outros KPIs, tá certo. Uma segunda pergunta, a gente discutindo bastante com sócios da Century, eu aprendi, porque eu vim de outro mercado. Você tá aí ou você caiu da cadeira? Bom, pensei que tinha caído da cadeira. Só fui resolver o negócio da minha tomada. Não, tranquilo. Eu aprendi, porque eu vim do mercado de bens de consumo, de alto giro e tal, e aprendi aqui que tem um desafio da competitividade, que boa parte das concorrências são uma combinação do que você vai oferecer versus custo, mas o custo tem um papel importante, né? E assim, às vezes, uma provocação que eu faço é sobre uma análise competitiva, né? O que a concorrência faz, o que não faz para ter, às vezes, custos mais competitivos, ou para ter informações de mercado disponíveis mais rápidas, de custos, disso, daquilo e tal. Existe hoje alguma startup, ou algum modelo, um modelo que funcione para a gente fazer a análise competitiva nessa área de construção, de movimento da concorrência, de capacidade de negociação, de compra, etc, etc. Enfim, tem alguma coisa que você pode recomendar para a gente? Assim, eu não sei se compreende tudo que você precisa em termos de dados, né? Mas tem aumentado muito essas soluções de plataforma que pegam o que seria um estudo de mercado, serviço, né? E transforma isso numa entrega de dado que você usa de uma forma muito mais self-service, assim. E aí, para o setor imobiliário, por exemplo, para a parte mais de precificação, como é que eu posiciono o meu produto, a gente fez um trabalho no final de 2019 até o início de 2020, né, com uma construtora do Sul, que atua no Minha Casa Minha Vida, muito para isso, muita sensibilidade a preço, qualquer funcionalidade do produto, né, precisa ser muito bem pensada, porque a margem é muito pequena, e aí a gente fez essa análise, mas é uma combinação, tá, André? Eu não conheço uma plataforma que faça tudo. A gente ainda precisa considerar, por exemplo, disponibilidade tecnológica, alguma coisa da praça, mas eu posso dividir com vocês um pouco do que foi mapeado naquela época. Legal, obrigado, Clarice. Nada. Legal. Alguém mais tem alguma pergunta? Eu queria fazer assim, duas perguntas rápidas. Primeiro, na verdade, é uma opinião sua. Uma opinião sua sobre o sistema BIM em relação à curva, né, que você apresentou para a gente. Na sua opinião, qual é a posição desse sistema hoje? Se encontra. E a outra pergunta é em relação ao desafio que a gente quer. Deixa eu tirar a máscara, que fica melhor. E a outra pergunta é em relação ao desafio que a gente acaba tendo em relação para aplicar certas tecnologias, porque por mais que a gente queira ficar atualizado, né, na aplicação, a gente depende às vezes de outros profissionais, né? Então, por exemplo, sei lá, o sistema BIM, para eu fazer um sistema BIM, às vezes eu dependo do cara que vai fazer o projeto de elétrica, tá no mesmo sistema que o cara que está fazendo o projeto estrutural, e às vezes a gente se depara com algumas barreiras, ou a gente tem uma liberdade para fazer uma construção completa, né? E a gente aí teria essa liberdade, né, de fazer no sistema BIM, eu estou dando como exemplo, né? Ou a gente acaba ficando limitado, né? Então, por mais que a gente queira às vezes estar à frente ou estar no tempo certo, no time certo dessas inovações, a gente acaba tendo algumas
algumas barreiras, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, se você tem percebido isso em outras empresas também. Legal. Bom, eu acho que o BIM é um espectro, né? Existem vários graus também de maturidade. A gente tem desde o 3D até o 7, 8, 9D, tudo que eles têm falado. O BIM, né, nas nossas percepções, né, de mercado, eu diria que ele está no platô de produtividade. Ele não é uma tecnologia que é discutida no sentido de devemos ou não, né? Mas é muito mais sobre o que faz sentido aqui ou não. Por exemplo, numa obra de ferrovia, uma obra linear, ou uma obra que é mais industrial, existem muitas particularidades, uma obra que é mais residencial, então existem muitas particularidades de uso. E ele é também um exemplo de inovação de ecossistema, que não adianta você ir sozinho, você tem toda uma rede, projetistas que te alimentam, como é que também aquilo, né? Você fez todo o projeto no 5D e depois você vai imprimir uma planta porque o seu encarregado só enxerga isso. Então, nós somos ali um pedaço da cadeia. A gente depende dessa conexão. E é por isso que tem até políticas, né, voltadas para esse incentivo e para essa normatização. Então, por exemplo, Londres foi pioneira em trazer esse conceito para obras públicas, que todos os projetos precisariam ser projetados em BIM, para forçar o segmento inteiro a elevar, né? Hoje, assim, a gente já tem muito mais projetistas fluentes ou habilitados a projetar, mas é claro que depende muito da rede que você está conectado. O que eu tenho visto muito, Lourenço, por exemplo, tem muita startup que cria plugin, que cria alguns mecanismos de facilitação ou de integração entre modelos, né? Para facilitar esses usos iniciais, principalmente para quem ainda está numa fase de transição. Né? E depois do momento projeto-execução, a adoção cada vez maior da visualização 3D, né? E não passar para 2 dimensões o que foi projetado e estruturado em 3 dimensões. Então, seja dispositivo móvel, seja alguma tela ali no projeto, mas sem dúvida nenhuma, a quantidade de erros que a gente diminui, né, de alinhamentos e validações que a gente tem quando todo mundo enxerga o 3D é muito maior. Legal. Obrigado. E aí, pessoal, alguém mais quer fazer uma pergunta? Não? Eu tenho uma pergunta para você, então, para finalizar, Clarice. O que você considera a principal necessidade na construção civil, em termos dessas iniciativas que você falou? Eu acho que produtividade, tá, Dani? Eu acho que a gente ainda convive com taxas muito baixas e isso consome a margem, porque eu acho que o André falou bem, né? Nós somos um negócio de custo hoje. Então, a flexibilidade para qualquer inovação, ela está muito, hoje, limitada a uma questão de potencial. Então, se a gente não resolver esse problema de produtividade, e por que ele é um problema, né? Porque outras indústrias resolveram, a manufatura resolveu, né? A construção não. E não é um problema só do Brasil, o mercado americano, que é imenso, quando a gente olha para os índices de produtividade lá, eles ficaram estagnados, né? O país que deu seus pulos e conseguiu ter saltos de produtividade importante foi a China, né? Mas fora isso, são movimentos ainda muito tímidos. Então, eu falo que às vezes a gente passa numa obra, tá numa obra, vê uma pessoa carregando um vergalhão nas costas e não estranha, né? A gente não acha estranho uma coisa dessa acontecendo, né? Quem tá no canteiro se habitua com um nível de insalubridade, né? De ar tão artesanal que a gente começa a achar isso normal. Eu acho que essa virada de chave, que vai vir principalmente da industrialização e da digitalização, vai permitir com que a gente dê um salto de produtividade, e aí, tendo produtividade, a gente aumenta a margem, a gente consegue pensar em mais valor agregado, né? Consigo entregar uma experiência melhor, um modelo de negócio, mas enquanto a gente fica muito estagnado em produtividade, é bastante difícil. Eu queria fazer um comentário, Clarice, até em cima desse ponto, acaba virando uma pergunta. Comparando com um engenheiro conhecido nosso, que veio de muitos anos trabalhando nos Estados Unidos e veio para trabalhar aqui,
ele se assustou. Ele é brasileiro, mas trabalhou lá. Ele se assustou com o índice de desperdício de grandes construtoras aqui no Brasil em comparação aos Estados Unidos. E você até comenta que os Estados Unidos ainda tem muito para melhorar, né? A gente, olhando o mercado brasileiro e olhando o mercado exterior, a gente vê que eles estão muito à frente, né? Não só em termos de produtividade, como em termos de segurança do trabalho, em uma série de outras coisas. Olhando em futuro, não só nesses pontos que eu falei, quanto em questão de inovação, até voltando um pouquinho, quando eu vejo especialidade de funcionários, hoje a gente tem o pedreiro, né? Lá você tem aquele cara que é o azulejista, você tem aquele cara que faz o rejunte, você tem aquele cara que faz não sei o que, eles são especializados em cada miudez, em cada detalhe, né? Então, assim, quando a gente fala desse ponto de inovação, evolução, de startups, você acha que a gente está muito longe ainda? Isso vai demorar muito para chegar? Comparando com a China, sim, né? Porque eles estão anos-luz na frente, né? Mas há outros países, o que você enxerga comparando o Brasil com o resto do mundo aí? Eu acho que quando a gente fala de setor imobiliário, Rafael, eu acho que a gente tem caminhado a passos muito mais largos. Muito mesmo, até por conta da repetitividade, né? Os projetos são mais parecidos, a gente consegue ter mais escala. Agora, quando a gente fala de projetos que são menos escaláveis, por exemplo, infraestrutura, eu te digo que a maioria dos projetos que eu faço hoje em infraestrutura são de melhoria contínua, são de olhar um processo, identificar 20% de desperdício nele e com zero tecnologia, ter 20% a mais de produtividade. Porque realmente o mato é muito alto, assim, existe ainda uma cultura de desperdício de tempo, de recurso, de movimentação. Você faz um 5S, você ganha produtividade, sabe? Então é muito, muito básico. No setor imobiliário, a gente já está num outro passo. A gente conversa sobre industrialização, modularização, inteligência com base em dados, kitização. Os tempos e movimentos são muito mais cuidados. Mas até poucos meses atrás a gente não tinha, por exemplo, uma venda digital viabilizada no Brasil, né? A gente ainda tinha um processo de experiência do usuário, né? E aí nem estou entrando na engenharia, que tem lá suas complexidades, mas de experiência do consumo do usuário. Uma experiência ainda muito ruim, né? Locação, documentação, a gente ainda tem tudo isso. Então, eu acho que o setor imobiliário brasileiro, ele está avançando, já avançou e vai muito à frente, e até segurança, né? Agora, infra, a gente precisa correr muito, porque em termos de segurança, é uma exposição muito grande, né? A gente que está dentro aí dos projetos sente isso o tempo inteiro. Caminhão fora de estrada, inspeção, mas existe também todo um movimento de... Não tem muita escolha, né? Todo um movimento de posicionamento e de conseguir mitigar isso. Mas eu sou otimista, acho que depende muito do ciclo também econômico, né? Toda vez que a gente vive uma queda da construção, isso impacta formação de mão de obra, qualificação, vai todo mundo para outros setores, né? A gente está falando sobre as Construtecs agora. Se a gente está num momento propício economicamente falando, o número de startups, de empreendedores que começam a pensar em soluções aumenta muito. Se a gente não consegue dar vazão para isso, vai todo mundo atuar em banco, vai todo mundo atuar em outros mercados, né? E tem toda uma expectativa de retomada econômica e crescimento, a gente está vendo isso muito com o CAPEX de infraestrutura e com o setor imobiliário também. Eu sou muito otimista, sabe? Eu acho que principalmente o setor imobiliário está muitos passos à frente para conseguir liderar esse movimento. A gente tem, eu vou dividir com vocês, né, a gente tem um centro na Deloitte que a gente chama de COI, né, Centro de Excelência voltado para a produtividade. E aí dentro do COI a gente tem várias parcerias. Esse ano mesmo a gente está lançando um hub só para falar
não só falar, né, mas criar um espaço de experimentação para a construção, né, por conta daquele desafio que eu falei, não consigo ligar ali e pedir, ou é muito inviável construir um laboratório para ficar experimentando tudo dentro da minha empresa. Então, a gente está mobilizando isso para facilitar essa conexão com a inovação. Eu divido aí com a Dani depois. E a gente também tem uma série de agendas e estudos só focados em produtividade na construção. Então, eu divido com vocês, tem uma série de coisas já planejadas agora para 21. Que legal, muito interessante. Então, agora, para finalizar, né, que a gente já está terminando, eu queria agradecer a sua presença, Clarice, muito obrigada por ter compartilhado esse conteúdo tão rico. Eu tenho certeza que vai ser muito útil para a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Fico à disposição, né? Se quiserem conversar, se tiverem algum problema de negócio, eu vou dividir o material também com a Dani. Contem comigo, né? Contem com a gente aqui. É um prazer conhecê-los mais. E estamos juntos, né? Acho que a responsabilidade aí de ter uma engenharia mais inovadora é uma responsabilidade de todo mundo. Grande parte da geração de emprego, de renda e tudo no nosso país vem do nosso setor, né? Sim. Muito obrigada. Por nada, um abraço. Tchau, tchau. Legal, muito bom. Parabéns, Clarice. Obrigado.